Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Voz do Munim, um programa imparcial e verdadeiro que leva a informação diretamente para você. E hoje nós teremos algumas matérias importantes, uma delas é a inclusão social. Nós vamos trazer uma matéria dessa garotada aí de Bacabeira. É um trabalho importantíssimo com essa garotada, que o secretário Dan Castro, através da Prefeitura Municipal de Bacabeira, a prefeita Fernanda, que tem dado apoio, tudo grátis, e fez uma parceria com o Cruzeiro. Vocês acompanharão essa matéria importante de inclusão social para essa garotada. E também teremos o bate-papo com o Jart Soch, que é um quadro onde eu trago sempre alguém aqui para falar de algo importante para você, telespectador. E essa semana eu vou trazer uma pessoa muito especial, o Kenar Rocha, um grande empresário que tem no Maranhão, no Brasil, na verdade. E ele vai falar um pouco dessa experiência dele e vai falar, se aprofundar sobre o empreendedorismo. Nos acompanhe, fique aí ligadinho no nosso programa Voz do Munim. A Prefeitura Municipal de Bacabeira, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, realizou uma peneira com o avaliador técnico do Cruzeiro Futebol Clube, que busca selecionar jogadores para integrar as categorias de base do clube mineiro. Centenas de meninos compareceram ao evento, ansiosos para mostrar suas habilidades e provar que merecem uma chance de seguir carreira no futebol profissional. Os atletas de base foram avaliados pelo Aldísio Júnior, que observou atentamente cada movimento dos atletas em quadro. Foi uma grande oportunidade para que os jovens de Bacabeira se destacassem e mostrassem seu potencial. Muitos deles impressionaram com suas habilidades e talentos, demonstrando que o futebol está vivo e forte na região. Esse projeto nós já trabalhamos nele já há quase 2 anos. Vamos fazer 2 anos agora, no mês de abril, e tem sido uma joia. A prefeita Fernanda tem investido muito no esporte, no município de Bacabeira. Ao longo do primeiro mandato, nós fizemos um trabalho voltado para as categorias um pouco mais elevadas. E a partir desse segundo mandato, nós começamos a trabalhar com as categorias de base, com as crianças de 6 e adolescentes até 14 anos. Esse projeto, que nasceu no coração da prefeita Fernanda Gonçalo, tem modificado de forma positiva a vida de muitas crianças e adolescentes. E hoje aqui, que é um dia importante, um dia festivo, onde nós estamos aqui, é a segunda etapa de avaliações que foram feitas junto ao Cruzeiro de Belo Horizonte. Nós estamos aqui com o avaliador técnico profissional, o Aldísio Júnior. E hoje é a etapa futsal aqui com os nossos meninos, que vai acontecer agora pela manhã e na parte da tarde. A gente já vem há mais de um ano desenvolvendo um trabalho para o Cruzeiro aqui na região Nordeste e recebemos um convite do nosso secretário aí, o Daniel Castro, nosso amigo, e viemos de prontidão, nos disponibilizamos para estarmos presentes para dar essa oportunidade aos garotos aqui da região. A gente sabe que o Maranhão, o estado do Maranhão, é um celeiro para o futebol brasileiro e nada como a gente também ter uma oportunidade, que na realidade isso é uma oportunidade para nós, que estamos tendo uma oportunidade de ver os garotos da região. Esse primeiro momento a gente vem fazer a avaliação, a gente vem conhecer primeiro os garotos, a gente vem ver o nível que eles estão sendo feito o trabalho, a gente vai dar alguns direcionamentos e nós voltaremos um período, acho que de 6 meses, para ver também como eles estão desenvolvendo. O futebol hoje de alto rendimento é um nível altíssimo e a gente sabe que isso, às vezes, você levar um garoto que não está preparado, isso frustra, às vezes, o garoto. E a gente tem que fazer a coisa mais serenidade e transparência que nós trabalhamos. Então, assim, a gente vem conhecer, a gente vem ver o nível que estão, a gente vem passar algumas diretrizes e se algum tiver já no nível, a gente já vai levar para ser visto. Se não, a gente já dá as diretrizes. Tem 2 atletas aqui que a gente já enxergou na competição sábado e domingo, que eles têm potencial de projeção. Então a gente já falou com o Daniel Castro, secretário, e com os meninos da escola para dar um olhar diferenciado também nesses 2 garotos, que possivelmente poderá ser visto lá no Cruzeiro, lá na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. É uma realização de um sonho para mim. Se Deus quiser, se eu passar nesse teste, eu vou ajudar minha mãe.
tudo para pouco é na Landry Móveis, uma explosão de preços baixos para você. Durante todo o mês de março, você vai comprar toda a linha de móveis e eletros com descontos imperdíveis. Conjunto estofado 2 e 3 lugares por apenas R$ 899. Colchão titânio, unibox e casal de espuma por apenas R$ 699. Antena Oi TV HD completa mais instalação grátis por R$ 699. Painel DJ faro extensível por R$ 249. Ventilador mundial 30 centímetros por apenas R$ 149,90. Guarda-roupa notável 4 portas por apenas R$ 439. São realmente preços incríveis para você. Aqui comigo o Cardoso, que é supervisor comercial. Cardoso, fala para mim, eu quero comprar esse imóvel, como é que eu faço para comprar? Wagner, a Landry Móveis tem as maiores facilidades. Nós trabalhamos com várias modalidades para melhor servir o nosso cliente. Aqui você pode comprar e parcelar no nosso crediário próprio, que já é considerado o crediário próprio mais facilitado do Maranhão. Nós parcelamos em até 15 vezes nos cartões, sem acréscimo. Isso é muito importante. Você pode vir aqui em qualquer uma das lojas da Landry Móveis. São 17 lojas, né, Cardoso? São 17 lojas, sendo 3 em Chapadinha, aí vem Mata Roma, Brejo, Santa Quitéria, São Bernardo, Santana, Água Doce, Araioses, Tutóia, Barreirinhas, Rosário. Aqui onde nós estamos, Rosário. Isso, Rosário, Santa Rita, Itapecurua, Najatuba e Vargem Grande. Então são 17 lojas para melhor atender os nossos clientes. Todo o Maranhão praticamente atendido pela Landry Móveis. E você que está aí, quer comprar móveis de qualidade com preços realmente incríveis, vem para a Landry Móveis, porque aqui o cliente... Em primeiro lugar. Vem! Vem! Estamos de volta. Vocês acompanharam uma matéria de inclusão social dessa garotada bem aqui pertinho de Rosário, que é em Bacabeira. Um trabalho social feito pela Secretaria de Esporte e Lazer, através do secretário Dan Castro. E vocês observaram o responsável pelo Cruzeiro, que faz essa parceria. 2 garotos foram escolhidos com tudo pago para almejar o seu sonho de ser jogador. A gente sabe que não é fácil, que é difícil, é muito disputado. A gente torce para que o Ian, juntamente, possa ajudar a sua família, o seu pai. Quero parabenizar a prefeita Fernanda por apoiar essa criançada, acreditar no esporte e, diga-se de passagem, o aluno, para estar nesse projeto social, ele tem que estar bem na sala de aulas, tem que ser um aluno bem comportado, tem que respeitar os professores, respeitar os coleguinhas. Parabéns também ao Dan Castro. Muito obrigado, Dan, por convidar a TV Alternativa a fazer parte desse projeto brilhante, desse exemplo para outras cidades, que outros municípios possam abraçar essa ideia de inclusão social, de importância com essa garotada. A gente sabe o que está acontecendo aí no nosso país, né? São várias crianças, vários jovens com alguns distúrbios e que até aconteceu aí pelo falecimento de uma professora. A gente aproveita a oportunidade aqui para se consternar, para ser solidário com a educação do nosso Brasil, que precisa do apoio. E principalmente, eu quero deixar aqui uma mensagem importante para você, pai. A responsabilidade de educar o filho não está só nas escolas, não está na sociedade, mas está sobretudo, principalmente na sua casa, no seu lar. É você, pai, é você, mãe, que tem a responsabilidade de educar o seu filho para que essas atrocidades, para que essas tragédias e essas barbáries não aconteçam em nosso país. No próximo bloco nós teremos uma grande entrevista com o Kená Rocha, um grande empresário do ramo de remédio e que vai falar para a gente tudo sobre o empreendedorismo. Você que quer ser empreendedor, acompanhe a nossa entrevista no próximo bloco com o quadro Bate-Papo com o Jardson Rocha.
do Papoco é na Landry Móveis, uma explosão de preços baixos para você. Durante todo o mês de março, você vai comprar toda a linha de móveis e eletros com descontos imperdíveis. Conjunto estofado 2 e 3 lugares por apenas R$ 899. Colchão titânio, unibox e casal de espuma por apenas R$ 699. Antena 8TV HD completa mais instalação grátis por R$ 699. Painel DJ faro extensível por R$ 249. Ventilador mundial 30 centímetros por apenas R$ 149,90. Guarda-roupa notável 4 portas por apenas R$ 439. São realmente preços incríveis para você. Aqui comigo o Cardoso, que é supervisor comercial. Cardoso, fala para mim. Eu quero comprar esse imóvel. Como é que eu faço para comprar? Wagner, a Landry Móveis tem as maiores facilidades. Nós trabalhamos com várias modalidades para melhor servir o nosso cliente. Aqui você pode comprar e parcelar no nosso crediário próprio, que já é considerado o crediário próprio mais facilitado do Maranhão. Nós parcelamos em até 15 vezes nos cartões, sem acréscimo. Isso é muito importante. Você pode vir aqui em qualquer uma das lojas da Landry Móveis. São 17 lojas, né, Cardoso? São 17 lojas, sendo 3 em Chapadinha, aí vem Mata Roma, Brejo, Santa Quitéria, São Bernardo, Santana, Água Doce, Araioses, Tutóia, Barreirinhas, Rosário. Aqui onde nós estamos, Rosário. Isso, Rosário, Santa Rita, Itapecurua, Najatuba e Vargem Grande. Então são 17 lojas para melhor atender os nossos clientes. Todo o Maranhão praticamente atendido pela Landry Móveis. E você que está aí, quer comprar móveis de qualidade com preços realmente incríveis, vem para a Landry Móveis, porque aqui o cliente... Em primeiro lugar. Vem! Vem! Estamos de volta com o quadro Bate-Papo com o Jardson Rocha. E hoje nós temos aqui a honra de receber um grande empresário que está aí há 33 anos na indústria farmacêutica. Há 26 anos ele é empresário dessa área e vai falar um pouco para a gente sobre o empreendedorismo. Ele que já participou de vários eventos aqui no Brasil e fora do Brasil. E também foi sócio da Microlins. Quem não conhece, quem não lembra da Microlins aqui no Maranhão, né? Que trabalhou a educação empresarial e a educação industrial, né? Kenan, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né? Mais uma vez poder estar aqui com você, Jardson. A gente, durante toda essa trajetória, que não é nada fácil, nunca foi e nunca será, empreender no Brasil é muito difícil. Mas com um pouquinho de boa vontade, de encarar os problemas do dia a dia, a gente consegue seguir, né, e ir em frente. Kenan, a gente sabe que a gente passou por um momento muito difícil aí, que foi esse momento da pandemia, né? E também as pesquisas mostram que o empreendedorismo foi que segurou essa barra, né? Como é que tu vê aí nesse cenário mundial e como podemos trazer para o Brasil grandes possibilidades de negócio? Bem, eu enxergo muitas possibilidades. O que nós precisamos criar no Brasil é um ambiente melhor. Um ambiente realmente que possa atrair novos investidores e não só isso, que possa dar aos mais jovens, àqueles que estão começando, uma visão empreendedora, de que é possível empreender. Nós temos algumas questões que devem ser observadas, e não só observadas, elas devem ser transformadas, melhoradas, que é a questão tributária no Brasil. Nós sabemos, todos sabem, né, da equação biquadrada que nós temos quando a gente fala de tributação. Em se resolvendo essas questões, como a tributação, que já melhora bastante o ambiente de negócio, a gente também precisa ter da gestão pública o apoio necessário para que a gente consiga produzir riquezas. O estado do Maranhão, por exemplo, um estado aí com seus 6 milhões, 800 e alguma coisa de população, a gente enxerga o seguinte: tem um dado
que é preocupante. Nós temos hoje da população em idade de trabalho apenas 38% dessa população é aproveitada, exercendo funções no mercado de trabalho. Apenas 38%. O estado do Maranhão também é uma situação extremamente delicada e preocupante. O estado do Maranhão hoje é o estado com o menor número de carteiras assinadas do Brasil. Isso é um dado preocupante. Porque nós temos uma população enorme, a gente não pode subestimar um estado com mais de 6 milhões de habitantes, em que hoje a maioria absoluta da população que poderia ser produtiva, ela está fora do mercado de trabalho. Isso é preocupante. Isso é uma questão pública que tem que ser resolvida, deve ser resolvida, mas isso precisa de vontade política, vontade dos nossos gestores, né? Inclusive da própria Assembleia Legislativa, né? Onde é composta pelos deputados estaduais, e que ela deveria ter na sua pauta meios para que a gente trouxesse para dentro do Estado realmente mais empresas, para que essas empresas possam gerar emprego a essa população que aí está. É natural que, para que você vá ao mercado de trabalho, você precisa estar preparado. Nós precisamos, paralelamente a tudo isso, incentivar a educação, né? Resolver um outro problema que nós temos também dentro do Estado, que é a evasão escolar. É um problema muito sério, é um problema que preocupa, porque o cidadão que não consegue dar continuidade à sua vida escolar, ele está fadado ao fracasso. E aí a gente observa nos dias de hoje a quantidade de jovens hoje envolvidos, né, no crime, né, envolvidos com o tráfico e com tudo que realmente é nocivo para a sociedade. Olha, o nosso município, dia 6 agora, 6 de abril, ele vai completar 403 anos. Então é muito tempo aí de emancipação, é muito tempo de vida, né? Então eu te pergunto, como é que tu vê, qual a possibilidade de crescimento, qual a mudança que tem que acontecer para que esses municípios desenvolvam, esses municípios aqui da região do Muni? Eu vou dar um exemplo em particular, que não deixa de ser uma analogia à situação de hoje do Muni. Por exemplo, o município como Coroatá tem 60 mil habitantes, tá? Dos 60 mil habitantes, o setor público absorve 6% somente, 6%, né? Então isso vai dar um pouco mais aí de 3 mil e poucos, né? 3 mil, quase 3.600, por exemplo, de pessoas que estão dentro da prefeitura, né? Então eu penso o seguinte, e o que se faz com esse mundo de gente que a gestão pública, que a estrutura governamental não absorve? O que se faz? Tem que incentivar a iniciativa privada. Se não houver esse incentivo à iniciativa privada, se os nossos governantes, os nossos gestores públicos não buscarem alternativas, essa população cresce de uma forma desordenada, né? Isso, para mim, é um incentivo à pobreza, à miséria, e isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, não pode um estado como o Maranhão, como eu já falei ainda há pouco, com a população que tem, gerar apenas da população em condições de trabalho, idade de trabalho, ter apenas 38% dessas pessoas ocupando alguma função dentro do setor produtivo. Isso é um absurdo. E se a gente for aí falar a nível de Brasil, em alguns lugares, pontualmente, a gente tem um resultado um pouco melhor,
e um resultado um pouco mais difícil. Isso se deve a quê? A um crescimento populacional desordenado, a uma má distribuição de renda, que a renda realmente ela fica muito desigual à medida que a população cresce, porque o Estado não consegue gerir isso de uma forma adequada, porque à medida que a população cresce, os gestores públicos devem ter um planejamento, um propósito maior de aumentar em contrapartida o seu parque fabril, as empresas que prestam serviços, né, empresas que conseguem gerar riquezas, pagar impostos. Porque assim, Jadson, quando a gente fala de conseguir crescer através da iniciativa privada, é tudo muito claro do ponto de vista econômico, quando o gestor público busca essas alternativas. Eu não tenho dúvida que muitas empresas, gostariam de vir para o Maranhão. A minha pergunta é, por que não vem? Muitas empresas de fora do país gostariam de vir para o Brasil. Minha pergunta é, por que não vem? Não vem porque nós não temos um ambiente de negócios adequado. Sim. Né? Como eu falei, a tributação é muito complicada, é muito difícil. Somos uma das maiores, a maior na verdade. Quem sim. do mundo, quem cobra mais tributo é aqui no Brasil. Federal, estadual, municipal, você tem que administrar tudo isso. Então, veja bem. Tem um dado importante, Kenan, para contribuir nessa sua fala, de que para você abrir uma empresa hoje no Brasil, você gasta 1.500 horas para abrir uma empresa. Exatamente. Olha só a dificuldade. Exatamente. Então, assim, nós temos que criar um cenário, um ambiente adequado, assim como o município de Rosário, por exemplo, o principal gestor, qual seria a preocupação dele? Vou fazer algumas incursões em outros estados, né? E conseguir trazer parceiros para dentro de Rosário, né? E ele conseguindo fazer isso, ele abre a porta para essa empresa, dando condições a ela de funcionamento, mas fazendo acordos óbvios, acordos claros. Eu levo você para o meu município, você vai ter isenção, mas em contrapartida, eu preciso que você gere emprego dentro do meu município. Oferecendo. Para dar condições de vida para as pessoas. Porque você só consegue dar dignidade às pessoas com dinheiro, capacidade econômica. Sim. É aquele pai, aquela mãe que pela manhã vê os seus filhos tomarem um bom café, né? Almoçar, ir para a escola, pagar suas contas em dia, né? Aí a gente percebe o quê? A gente percebe que essa ausência de dignidade leva essas pessoas por um caminho tortuoso, difícil. Sim. Né? Imagina para um jovem ver o seu pai sem emprego, sua mãe sem emprego. Isso gera um estresse dentro daquela família. É muito difícil. Exemplo disso é o que está acontecendo nas escolas hoje no Brasil, né? Perfeito, as crianças estão praticamente abandonadas, né? Por falta. Às vezes o pai sai muito cedo, a mãe sai muito cedo, e essa criança, ele fica ao léu, né? Ele tem aquele horário dele de ir para a escola, mas a maior parte do dia ele está ocioso. É como diziam mais velhos, né? Eu escutava isso dos meus tios, e em especial o tio Zé de Brito, né? O saudoso tio Zé de Brito, que dizia: a cabeça vazia é a casa do diabo. Verdade. Então, assim, ele não podia ver a gente aqui em Rosário de férias. Eu vinha passar minhas férias aqui, aqueles 3 anos que a gente tinha direito. 3 anos não, desculpa, 3 meses. Dezembro, janeiro e fevereiro. Vinha para cá. E aí ele não podia ver a gente. Quando ele via, ele arrumava alguma coisa pra gente fazer. Ele dizia: menino, chega aqui. Bora ali, capinar ali um quintão. Bora fazer isso e aquilo. Então, isso, de certa forma, nos dava uma visão diferente das coisas, né? A nossa geração é uma geração que teve essa felicidade de poder contar com esses mais velhos que também receberam isso. Mas o que está aí está muito diferente. Tá. Né? Então, se o setor público, de fato, não se interessar pelo assunto,
não se interessar em querer que o seu município desenvolva através do setor privado e ficar preso a esse equívoco de levar as pessoas a dependerem do setor público, né? É muito difícil. Nós vamos empobrecer a cada dia. Rosário é um município que eu praticamente nasci aqui, né? Porque minha mãe apenas saiu daqui para ir lá na maternidade, porque aqui não tinha condições. Minha mãe não tinha condições de fazer um parto em Rosário. Até hoje, né? Até hoje se faz isso. Isso, eu tenho 60 anos. Até hoje tá do mesmo jeito. Ou se vai para Moço, ou se vai para Bacabeira, ou se vai para São Luís. Do mesmo jeito. Então, assim, eu digo que se algo de diferente não acontecer, se não houver um incentivo, né, do poder público, se preocupando de verdade com o bem-estar das pessoas, com o futuro dos mais jovens, nós vamos empobrecer a cada dia. Rosário já foi uma cidade melhor. Sim. Mesmo com suas carências, tudo, mas socialmente falando, do ponto de vista social, Rosário já foi muito melhor no passado do que está hoje. Tá? Porque Rosário está crescendo desordenadamente. Né? A gente não ouvia falar em Iraque, Argentina. Não ouvia. Não existia isso, eu me lembro muito bem. Antonina Moraes, condomínio Não existia, Ferreira Lima. não existia, né? Então, se você for fazer uma visita nessas regiões, a gente vai ver o quanto é difícil, né? A carência é muito grande. Ó, o Kená tocou num ponto importante, até citou exemplos de Coroatá. Aqui em Rosário, Kená, nós sabemos o seguinte, são dados isso, que mais de 80% das pessoas empregadas dependem única e exclusivamente da prefeitura. São contratados, são pessoas empregadas na prefeitura. Depois da prefeitura, o que emprega aqui em Rosário são as cerâmicas, ainda de forma moderada, de forma muito pequena. E depois os comércios, né, locais, Camino, Alzimere, o Big Mix e por aí vai. Então a pergunta que eu quero fazer para ti é assim, o que é que tu achas crucial através do empreendedorismo para que haja uma mudança? Não há outro caminho. O poder público deve interferir. Sem a manifestação do poder público, porque o poder público tem ferramentas para isso. Ele pode trazer novas empresas, ele pode trazer para cá pessoas que queiram investir. Existem áreas dentro do município que a prefeitura tem domínio sobre essas áreas. Domínio sobre as áreas. As áreas do município, que não são da população, né? Que não são habitadas. Então, eu te falo, assim como um tempo atrás trouxeram os chineses para cá, para colocar lá naquela área. Sim. Né? Já fomos enganados muitas vezes. Muitas vezes, né? Trouxeram os chineses, fizeram discursado, Eu nem vim olhar porque eu disse, eu já sei o que vai dar. Então eu não vou perder meu tempo com isso. Então, assim, aquela área inteira está aí jogada fora, os galpões estão desmanchando, acabando tudo. Assim como a refinaria, o mato já cresceu de novo. Então nós precisamos, na verdade, eu tenho pedido muito a Deus que dê clareza aos nossos gestores, em particular ao nosso prefeito, né? Que dê a ele sabedoria para que ele possa conduzir o nosso município. Porque o povo apostou nele. Eu me lembro bem dessa eleição, não foi uma eleição fácil, foi uma eleição difícil, mas que o povo decidiu por ele. Então, o que é que essas pessoas que votaram no senhor querem de volta? Sim. Tudo aquilo que foi mencionado num palanque, tudo aquilo que foi dito que iria fazer, que iria ser feito. Então, ele é muito jovem, eu acho assim, que ele poderia dar uma virada de chave, né? E é a sugestão que eu lhe dou, prefeito, dê uma virada de chave no município para que a gente tenha orgulho de chegar na nossa cidade e ver que ela está bem cuidada, sabe? Que é uma cidade realmente, é um exemplo de cidade, de urbanismo, né? Que a população aqui de Rosário esteja assistida. Não pode ocorrer o que a gente viu agora recentemente, a cidade embaixo d'água, as pessoas que moram ali na área ribeirinha, precisando de tudo,
e o senhor não estava presente, o secretário não estava presente. Isso é o mínimo. Então, eu quero que fique muito claro, não sou candidato a absolutamente nada, não faço política, não me envolvo, mas nós não podemos viver sem a política, nós dependemos de movimentos políticos. Uma cidade, ela não pode, Jadson, crescer sem o envolvimento do poder público. Sim. Ele que tem a chave do cofre, né? Ele que Quem faz... dá um rumo e que dá um norte para tudo. Perfeitamente. Então, assim, eu também lamento bastante que às vezes a gente precisa de um pouco mais de ação da Câmara Municipal, né? Eu não tô... Veja bem, gente, eu acho que a política tem que ser a boa política. Aquela política feita com decência, sabe? Feita com inteligência. Responsabilidade. Esse negócio de ficar falando mal de A, B ou C, o prefeito é isso, é aquilo. Meu amigo, vá em cima daquilo que a Constituição prevê, aquilo que a lei prevê. Né? Então, assim, é preciso que haja uma atuação mais forte também da Câmara Municipal. Eu vi sua entrevista aqui com a professora, né? Professora Graça, hoje, né? Lúcia. Desculpa, professora Lúcia. E vi a capacidade dela de poder deglutir, de poder assimilar tudo que é Rosário, a política de Rosário, a forma de como ela percebe o que se passa. Uma pessoa muito antenada, Sim. muito inteligente, né? Isso é bom para o município de Rosário, para a Câmara de Rosário, poder contar com pessoas como a professora Lúcia. Então eu digo a vocês, não é difícil transformar o que nós estamos vendo agora. É totalmente possível que as coisas, Jardson, de fato, deem uma reviravolta, que tudo volte a, se não atender às nossas expectativas da forma que nós imaginamos, mas que atenda às expectativas das pessoas que estão vivendo no município, que dependem do município para seguir, para ter uma vida mais digna. Muito bem. Olha, o Kenan foi sócio da Microlins, então ele conhece essa área profissional, educação profissional, conhece bem de perto. Você passou muito tempo ali gerindo a Microlins, a gente sabe que a Microlins foi um sucesso no Maranhão e no Brasil, né? Então, Kenan, como é que tu vê hoje que a educação profissional e a educação mesmo normal pode ajudar esse jovem, esse cidadão que está lá em casa, através do empreendedorismo também, né? Sim. Como é que a gente pode, como é que pode acontecer uma mudança? Volto a dizer, a gestão pública, ela tem que ter, no seu contexto, uma visão voltada para a educação. Eu não me lembro, na minha juventude, eu cheguei a estudar no período do governo militar. Sim. Eu não me lembro de professor fazer greve. Não lembro disso. Inclusive a greve acabou hoje, graças a Deus. Não né? lembro. Os alunos vão voltar a ter aula. Não lembro, quando estudante do liceu, não lembro de ter visto o professor falar sequer em greve, tá? Então, greve foi uma coisa, né, estimulada dentro do Brasil, né? E hoje o homem que iniciou tudo isso lá no ABC Paulista, hoje é presidente da República, né? Lamentavelmente. Mas assim, eu falo lamentavelmente porque nunca incentivou o trabalho, nunca incentivou o setor privado, sempre foi um sindicalista. Então eu vejo assim, em um estado onde o professor faz greve, porque ele certamente passa por dificuldades financeiras. Sim. Aquilo que ele ganha não é o suficiente para ele ter o prazer de estar dentro de uma sala de aula, né? Porque dizer que o ganho de um profissional, principalmente o profissional que educa outras pessoas, né? Que vai educar o meu filho, o teu filho. Eu acho muito pouco. Eu acho que o próprio poder público, se tivesse uma cabeça diferente, uma visão diferente, daria a eles tudo o que eles precisassem. Tudo que eles precisassem. Eu faço aqui um paralelo, tá certo?
Hoje, se você for fazer aí uma comparação de que alguém que entre na política, um deputado, um vereador, se você fizer uma comparação de salário hoje com um professor, um trabalhador, né? E temos que considerar também que um professor ele é graduado, né? Ele não é colocado ali a qualquer custo, não. Ele se preparou para poder estar ali. Ele se preparou, ele tem uma certa graduação, conhecimento para isso. Então, eu acho muito injusto, mas muito injusto que o professor ganhe o que ganha hoje. Né? Também concordo. O teto que eles têm é um absurdo. Mas, em se tratando da política que a gente conhece hoje, né? E de como o Brasil concentra a renda, né? Porque isso é muito ruim, porque hoje, vou dar um exemplo, por que concentra a renda? Porque a renda está nas mãos da maioria absoluta dos políticos no Brasil. O vereador ganha muito bem, né? Seja no município, seja na capital. O deputado ganha muitíssimo bem. Um senador ganha muitíssimo bem. Aí a gente parte um pouquinho para um outro setor que também, né, está muito acima da média, que é o judiciário. Sim. E quem faz parte do judiciário, né, funções administrativas, né, assessorias e etc., essas pessoas ganham muito acima da média do brasileiro. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma desigualdade social muito grande. Isso vem caminhando já há décadas. Eu tive hoje eu tive um encontro com um grande amigo, que trabalhou na Universidade Federal do Maranhão. Eu fiquei estarrecido. Há muitos anos a gente não conversava. Ele me dizendo, você não faz ideia do quanto que os nossos ganhos caíram. Né? Isso ocorreu desde Fernando Henrique Cardoso. Sim. Né? Que ele como sociólogo, eu nunca entendi isso. Nunca entendi. Hoje eu entendo, claro. Mas ele como sociólogo, ele deveria agir de forma diferente. Incentivando a educação, né? Porque ele sabe da carência, da necessidade que é a educação para a população, para o povo. E ele começou um processo em que a educação foi a cada dia empobrecendo, porque a verba foi tirada das universidades, diminuíram muito as verbas das universidades e fizeram uma redução de salários nessas universidades absurdas. É aquela velha história que a gente sabe, que aqui no Brasil não se incentiva a educação, não se incentiva a pesquisa, não se incentiva o desenvolvimento, né? Por isso nós somos um país, desde estudante, desde criança, o Brasil é um país em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Porque não há incentivo à educação. Ainda não chegou a desenvolver, né? Não chegou, é sempre em desenvolvimento, sempre desenvolvimento. Quando a gente acha que as coisas estão caminhando bem, algo acontece. Lá a gente volta a estaca zero, né? Vamos ter que fazer tudo de novo. Olha, o Kená passou um dado aqui pra gente, é importante. Eu quero puxar aqui para essa área do empreendedorismo. Você que tem na veia aí essa mente de empreendedor, essa força, essa vontade de sempre empreender, e não só nessa indústria farmacêutica. Mas você está há 26 anos no mercado de trabalho. Tem um grupo de pessoas que trabalham ali contigo, né? Na onde tu tem essas empresas, em outros estados. Tu conhece o Brasil viajando a negócios e conhece também outros países. Sim. O que é que tu pode passar para essa juventude que está nos assistindo aí, que quer empreender um dia, esse jovem que quer empreender? Qual a dica que você dá para esse jovem? Bem, primeiro que tudo, a educação é a base, né? Você tem que melhorar seus conhecimentos. Só a vontade de ir para a Lua não basta. Eu quero ir para a Lua, tá? Mas para chegar lá, você tem que, né? Você tem que ter um foguete, tem que entender um pouquinho de física, química, né? Para poder você conduzir aquilo ali e controlar esse foguete até chegar depois da atmosfera lá. Então, assim, tudo que a gente deseja fazer,
a gente precisa entrar, mergulhar, fazer uma imersão de verdade. Estudar, pesquisar. Hoje, eu posso dizer para vocês o seguinte, hoje o Google hoje é a biblioteca que a gente tinha no passado. Então eu, quando queria fazer um trabalho lá no liceu, eu tinha a biblioteca do lado, eu ia, pegava aquelas folhas de papel ao maço, né, e fazia tudo lá na mão. Eu tinha que achar o livro daquele assunto que eu buscava e ficava lá pela tarde e entrava pela noite. Hoje o Google, se você chegar lá, colocar um pequeno tema, mais simbólico que seja, vai estar tudo já definido, te dizendo o que é, como é, o que você deve fazer e a experiência já de outras pessoas. Sem falar das né? plataformas de inteligência artificial, Perfeito. Né? Que está aí sendo colocado, tu pode perguntar tudo para ela te dá uma solução ali na mão. Perfeito. Então, assim, é preciso que você realmente, você se envolva, você vá em busca desse teu objetivo. E acreditar acima de qualquer coisa. Eu percebo que as pessoas desistem muito facilmente dos seus objetivos. Sim. Não esperem que tudo dê certo, não vai dar certo. Não espere que dê certo. Pode dar errado. E tem que dar errado. Não vai dar certo sempre, tem que uma hora dar errado, porque são etapas necessárias no crescimento do ser humano. Você consegue aprender e crescer muito também com os erros. Com Então, certeza. não existe essa perfeição que as pessoas imaginam. Ah, o Kenan saiu daqui e ele veio para cá da noite para o dia. Não existe isso. Sim. Não existe, pô. Eu tenho 33 anos de mercado. Muito tempo. Né? Eu fiquei 7 anos trabalhando na empresa, nas outras empresas. Né? Sendo empregado. 7 anos. Ali. Aprendendo e entendendo do outro lado. Depois eu virei. Né? Eu fui ser um empresário. Né? E depois que eu passei para essa fase de empresário, aí foi que eu fui ver a realidade do que seja você ter uma empresa no Brasil ou que seja você querer transformar algo que você acredita em um produto bom, aquilo que você deseja. Então, por exemplo, Rosário. Rosário é uma cidade onde muitas pessoas aqui empreendem, trabalham, desde cedo colocaram um comércio, um negócio, começaram numa portinha e foi. Essas pessoas aí que eu estou me referindo, tem muita história para contar. Porque já passaram muitos perrengues. Não foi fácil. Não foi fácil. Então, chega um momento da tua vida que aí você vai perceber que tudo aquilo que passou foi muito válido. Então, você que quer empreender, você precisa entender o seguinte, nunca será fácil, jamais será fácil. Você precisa trabalhar mais que as outras pessoas. As pessoas pensam que ser dono de empresa é mandar, pegar o dinheiro, pôr no bolso. Não existe nada disso. Você trabalha mais que todo mundo. Se você não trabalhar mais que as pessoas, se você não se envolver de corpo e alma naquilo que você faz, você não desenvolve. Porque você é que puxa a fila. É você que tem a visão. É você que tudo aquilo que você passou é o que vai te dar um norte, é que vai te dar sensibilidade para seguir, ou feeling para enxergar algo e dizer, aquilo ali é bom, esse aqui é o caminho, eu posso ir por aqui. Mas você tem que ter vivenciado muito lá atrás, tudo, no dia a dia, né? Que são esses erros que eu digo que vão ocorrer. Experiência. Né? Os equívocos que vão ocorrer fazem parte do processo. Então, não desistam do sonho de vocês. Acreditem. Né? Ele pode ocorrer em muito tempo, pode não ocorrer dentro do prazo esperado. Se pode mudar de negócio, não pode ser aquele, né? De repente, você aponta para um lado, vai acertar em outro. O importante, gente, é o seguinte, você que é jovem e que sonha muito em querer mudar a própria vida, isso é muito legal, isso já é um primeiro passo, é você não ficar estático, é você não entrar em inércia, você precisa se movimentar, ser curioso, perguntar, se envolver, ter humildade, começar de baixo,
Não queira começar presidente. Comece aqui, ó, embaixo, né, carregando caixa, ouvindo muito. Aí você chega onde você quer. Sendo curioso, né, Kenan? Curioso. Olha, a gente sabe, Kenan, que o empreendedorismo é a arte de transformar a oportunidade em negócio. E agora eu quero aqui, ele nem sabe disso, me citar como exemplo. O Kenan me colocou essa oportunidade de ser apresentador, da gente tomar de conta aqui da TV juntamente com ele e o Wagner, né? Inclusive um abraço para você, Wagner. Mas eu não entendia nada de apresentar programa. Minha vida sempre foi fazer política, cuidar de autoescola, né? E fazer outras coisas. Mas nunca imaginei estar aqui e olha onde eu tô. Eu me dediquei, eu estudei, eu busquei, ainda não sou um dos melhores. Estou buscando a experiência, esse aprendizado. E aqui eu me tornei um empreendedor. Por conta da oportunidade que o Kenan me deu, eu estou transformando esse negócio. Então, primo, infelizmente a nossa entrevista está acabando. Muito obrigado pela sua presença, tá? Faça suas considerações finais aí para essa juventude que quer um dia e sonha empreender. Eu encerro dizendo o seguinte, a oportunidade, aquele que diz que não teve oportunidade disso, daquilo e tal, desculpa. A vida não é tão ingrata assim. Sempre vai haver alguma oportunidade em algum momento da tua vida. O Jardim falou ainda há pouco. Não voltou para a Câmara Municipal, não conseguiu chegar à Prefeitura, né? E aí eu sempre digo assim, tudo que você semeia, você vai colher uma hora. Pode semear, acredite nisso. A semeadura é tudo na vida do homem. Então, seja na política, seja no mundo empresarial, qualquer setor. O Jadson fez o que tinha que fazer na política, né? Não chegou nessa eleição passada onde desejava. Aí as coisas de Deus que eu falo acontecem, né? Verdade. E aí veio para ele a oportunidade. É a mesma oportunidade que pode surgir para qualquer um de vocês. O que aconteceu com o Jadson? Ele estava no lugar certo, na hora certa e preparado, porque se ele não tivesse preparado, passaria. E ele nada poderia fazer. Nada, absolutamente nada. Então se prepare. É como ele disse, de forma até modesta, eu não sabia nada e tal, mas muito nos surpreendeu. Surpreendeu a mim, ao próprio Wagner, que é um parceirão aí na TV, né? Um cara que eu sentei, mostrei para ele. E tá aqui hoje você está sendo um cara que não é por estar na sua frente, você sabe que eu sou muito sincero naquilo que eu falo. Você é um exemplo, pô, entendeu? Você é um exemplo, um cara que entra de cabeça nas coisas, se envolve mesmo, né? Tem amor pelo que faz. Eu só tenho que te parabenizar e dizer assim, ó, vai em frente, você vai muito longe. Ah, eu que agradeço, viu, Jardim? Eu que agradeço. Eu agradeço muito. Gente, estamos chegando ao final, infelizmente, da nossa entrevista, desse bate-papo bem gostoso aqui que eu tive com o Kenan, importante sobre o empreendedorismo. Ele falou um pouco de tudo, do cenário brasileiro, do cenário maranhense e do cenário municipal. E aí, você que quer empreender, você não desista nunca do seu sonho. Se você pode incentivar uma ou duas pessoas, tenha certeza de que você pode dominar o mundo. Basta você querer, ter capacidade, buscar e ter determinação. E você que quer deixar sua dica para o nosso programa, A Voz do Munim, quer fazer alguma reclamação, quer que a nossa equipe preparada aqui vá até a sua comunidade, dessa região do Munim, ao seu bairro, coloque nesse telefone aqui que o Renan vai colocar bem aqui do lado, tá, Renan? 91 95 0982. Você vai falar diretamente comigo, com a nossa equipe. Muito obrigado e um bom sábado a todos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Kenan. Eu que agradeço.